Uma boa noite na graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui retornando para darmos sequência ao estudo anterior, falando e nos relacionando ao capítulo 8 do livro das Revelações Apocalipse, aonde tratamos ali das 7 trombetas, onde os anjos irão tocar. Falamos um pouco acerca do versículo 1 do capítulo 8 até o versículo 6. Agora estaremos dando continuidade do versículo 7 ao versículo 13. Já de antemão quero dizer aos irmãos que o intuito de todo esse estudo não é esgotar o assunto, até porque existem muitas linhas de raciocínio, pensamentos, interpretações, mas trazer um escopo para que você possa trazer um melhor entendimento e uma compreensão, deixando também aqui os vídeos de um formato agradável para você, dentro de 1 minuto padrão. E se você porventura surgir algumas dúvidas onde nós podemos ajudar, possa interagir ali nas perguntas, fazer algum questionamento ao pastor Isaías Balbino, até a mim mesmo, que nós estaremos ali de alguma forma tentando elucidar tudo aquilo que você tem como dúvida. Se você tiver sua Bíblia em mão, acompanhe comigo o capítulo 8 a partir do versículo 7, que assim nos diz o texto sagrado. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a árvore verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que ainda hão de vir tocar. O que me chama a atenção é que agora do versículo 1 ao versículo 13, relaciona-se apenas 4 trombetas. No capítulo 9 daremos sequência às últimas 3 trombetas, e você logo entenderá o porquê dessa divisão no livro de Apocalipse. Eu quero ler para dar mais ênfase aqui ao versículo 7, a qual foi dito: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve granizo e fogo misturado com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimado a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também a terça parte da erva foi queimada. Já nos chama a atenção aqui que o julgamento é parcial, não é total, não é global. Simplesmente compreendemos que a terça parte foi ferida. O julgamento das trombetas, ele é limitado a uma terça parte do mundo, porque o propósito de tudo isso é advertir as pessoas e trazê-las ao arrependimento. É Deus apresentando o seu amor, dando mais uma oportunidade para que as pessoas possam deixar as suas práticas, e isso ele limita o seu poder dentro dos julgamentos. O que me chama também a atenção é que o toque dessas 4 trombetas revela o julgamento de Deus sobre toda a sua criação. Saraiva e fogo misturado com sangue mostram uma combinação horrorosa e terrível de se pensarmos. Olhe só comigo, essa tríplice combinação mostra a manifestação terrível da ira divina sobre a terra e seus habitantes. Os 4 julgamentos nos lembram sobre as pragas que tiveram no Egito, quando Deus teve que intervir para que o seu povo pudesse ser liberto das mãos de Faraó. Olha só o que o versículo 8 nos diz sobre o soar da segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue, e morreu a terça parte das criaturas do mar, e foi destruída a terça parte das embarcações ou naus ou barquinhos. Observamos que João não vê simplesmente um monte, não é um monte em si, e sim ele vê algo semelhante ao monte, que indica uma enorme massa voando em direção ao mar.
e várias interpretações nos sugerem vários tipos de linhas de raciocínio. Eu não vou entrar em todas elas para não ficar extenso o vídeo, mas eu quero aqui de alguma forma trazer e elucidar sobre dois pontos, aos quais os exegetas, os teólogos, trazem como uma verdade ao qual eles têm e compreendem acerca desse texto. Dentre a delas, eles imaginam que essa massa que vem voando ao mar, representado por um meteorito que vem pegando fogo. Outros acreditam que seja simplesmente, dentro de uma simbologia, um vulcão em erupção, aonde a lava adentra o mar. Mas certo é que nós damos ênfase aqui ao dano causado por essa trombeta. Essa é nosso intuito. E é isso que nós queremos demonstrar. É sobre o julgamento de Deus. Aquilo que a trombeta vai trazer como ira, como julgamento a todos os povos. Somente um povo que depende diretamente do comércio marítimo e da produção de comida pode perceber quão terrível seria para os leitores daquela época ouvir ou ler uma praga, ou ver um julgamento relacionado a isso, tirando de antemão uma terça parte daquilo que eles poderiam produzir, uma terça parte daquilo que eles poderiam ter como provisão, e isso para eles seria aterrorizante. Mas olha o que diz: diferente da praga do Egito, o rio Nilo transforma-se em sangue por completo, e todos os peixes morreram naquele momento. Em Apocalipse, não somente um terço do mar se torna sangue, como também um terço das criaturas do mar e dos navios são destruídos. Olha só o que é que o versículo 10 nos dá com clareza também e nos fala. O terceiro anjo tocou uma trombeta, e a grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terra, e parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto. E muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Quando falo em amargas, nos lembramos daquela ocasião em que o povo estava peregrinando e começaram a questionar Moisés porque as águas eram amargas, e Moisés, com intervenção divina, joga-se ali um pedaço de pau nas águas e elas se tornam águas que possam ser bebidas, águas como boas. Então nós vemos aqui um contraste em relação a isso, mas fica claro nesse momento que não somente um meteorito ou uma estrela cadente, ela cai. Alguns defendem até a relação dos nossos dias atuais, que João viu algo relacionado a um satélite entrando na nossa atmosfera, pegando fogo e caindo. Eu não vou também invalidar tudo isso, porque na compreensão, na visão de João naquele tempo, ele não tinha a percepção do que nós temos hoje, o conhecimento do que nós temos hoje. Mas é certo que veio algo do céu, seja ela uma estrela, um meteoro, um satélite, e caiu nas águas. E me chama a atenção que o absinto é uma planta amarga, que representa o julgamento divino e a tristeza humana. Vemos em alguns textos relacionamentos sobre isso. No capítulo 9 nós vamos entrar um pouco mais acerca dessa questão do absinto. Para você se ter ideia, 28 gramas de absinto dessa planta, sendo diluída em 2.000 litros de água, você consegue ter a percepção, degustar o quão forte é e amarga é essa planta. Mas olha só o que o texto nos diz assim: o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e uma terça parte do dia, e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com forte voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os três anjos ainda vão tocar. Eu fiz questão de ler nessa tradução agora, para que você possa compreender. Na primeira que eu li, João olha para cima e vê um anjo voando como uma águia, e aqui ele traz relacionado a uma águia. Mas o que me chama a atenção é sobre a profundidade do julgamento, ao ponto de ser atacado, ao ponto de Deus ferir o sol, a lua e as estrelas, para que eles dessem apenas um pouco do seu brilho. Um terço do seu brilho foi cortado, foi eliminado. Por que não falarmos acerca também do Egito, quando Deus, em forma de julgamento, traz densas trevas para aquele povo, e por 3 dias houve escuridão total, ao ponto de ninguém se enxergar, a não ser aquele povo ao qual Deus tinha escolhido. Mas chama agora um pouco de atenção mais ainda acerca desse texto aqui, é que apenas uma terça parte desse brilho é ofuscado, apenas um terço dessa parte, a escuridão. É Deus ainda dando uma oportunidade. Então nós vemos aqui a linguagem desse versículo sugere que, num sentido real, o pior estava por vir.
porque vem aqui no final desse versículo, usai, 3 ais, anunciando ainda as 3 trombetas que haviam de vir no capítulo 9. E o que chama a atenção é que esses 3 ais estão relacionados principalmente ao versículo 5 e ao versículo 6 do capítulo 9, que envolverão forças demoníacas ao favor do julgamento de Deus. Então precisamos estar atentos, precisamos estar fortalecidos no Senhor, compreendendo o toque dessas trombetas, levando em mente e compreendendo que aqui é apenas um julgamento parcial da parte do Senhor. E as taças ainda, onde haverá um evento mais severo, ainda está por vir. Deus está dando uma oportunidade para que esse povo se converta, saia dos seus maus caminhos, da sua vida regada por esse mundo, deixando de lado todos os princípios e preceitos do Senhor. Eu convido você a ficar atento nos próximos vídeos e estaremos falando de forma bem clara acerca dessas últimas 3 trombetas que fazem parte dessa porção desse texto, para compreendermos aonde vai estar, qual é o envolvimento das forças demoníacas a favor do julgamento de Deus, porque Deus é soberano e Ele usa até o mal para cumprir com seus propósitos e os seus desígnios. Eu lhe convido a estar junto conosco no próximo vídeo.